Bom, galera, não dá pra negar que existem alguns superstars da WWE com muito potencial, não é mesmo? Com muito potencial em diversas áreas. Alguns podem se tornar grandes lutadores, podem se tornar grandes estrelas. E tem outros que até mesmo fora dos ringues acredito que tem potenciais ali para fazer funções de backstage. Alguns podem ser bons treinadores e outros podem ser bons bookers, bons escritores, caras que contam boas histórias, que sabem escrever boas histórias. Eu acho que eles têm algumas características assim, alguns deles, né? A gente tem o exemplo aí do Triple H, o quanto ele sabe escrever boas histórias, até porque ele foi um superstar e é até os dias de hoje, que sempre faz boas rivalidades, né? É um ótimo comunicador, tem uma leitura de história muito interessante. Se você reparar, principalmente em épocas de WrestleMania, o Triple H, ele fazia sempre as rivalidades melhores construídas ali, por qualquer motivo que fosse, né? Então eu acho que ele traz muito disso no próprio NXT, que muita gente elogia, e claro que ali então serve como exemplo para muitos ali do que você escrever uma boa história, do que é você boocar bem um show. Claro que não é só ele que está lá, e claro que tem toda uma equipe criativa ajudando junto, né? E esses superstars também teriam alguns caras ali para lhe auxiliarem, né? Mas o Triple H, ele, por exemplo, é um exemplo de que funcionou. Então outros nomes também funcionariam, nomes talvez até de fora ali, desse tradicional aí, estilo de Bruce Prichard, que já teve Vince Russo, que tem o Vince McMahon. Seria interessante ver visões de caras que já lutaram, mas não só que lutaram, que também ali conseguiam sempre construir boas rivalidades. E aí você tem, por exemplo, além do Triple H aqui que eu coloco nessa lista e que já realmente se firmou já como um bom exemplo para todos nós temos o Edge. O Edge é um superstar que eu acho que um dia poderia se tornar um bom escritor da WWE, um bom booker ali, um cara que com certeza faria boas histórias, porque antes mesmo de ele voltar aos rings aí no ano de 2020, o Edge ele participava de várias análises dos shows, de podcasts, e ele tinha uma análise muito interessante ali sobre os superstars, fazia algumas críticas pontuais, e depois que ele voltou a gente viu, né, um pouco disso ainda mais ali. A gente já conhecia o estilo do Edge desde os tempos lá antigos, que ele fazia excelentes rivalidades, que ele agia como um ótimo heel. E nos dias de hoje ele continua fazendo esse papel e também ele tem uma boa leitura, né? Você olha todas as entrevistas do Edge, eu até recomendo vocês. Todas as entrevistas ele faz uma ótima leitura das rivalidades que estão acontecendo, dos superstars, o momento deles, o que precisa melhorar, como que eles podem ir. Então o Edge, ele é um cara muito genial ali para olhar para as histórias e analisar elas e entender qual resultado faz sentido, qual não faz, e para que lado vai o título dependendo de quem esteja como campeão, o que precisa melhorar aqui e ali. Eu acho que ele é um cara bem visionário. Então o Edge, na minha visão, seria um ótimo booker da WWE, tanto que ele teve aí papel criativo recentemente aí em uma outra coisa, uma outra decisão, né? O que foi legal, tanto que a rivalidade dele com o Roman e com o Daniel Bryan foi talvez a melhor aí da WrestleMania, né? Realmente aí foi uma das melhores, se não a única realmente boa, né? Nós temos o Miz, cara. O Miz, ele tem uma ótima leitura, tanto que você nota isso nas funções que o Miz faz durante os shows, principalmente no Miz TV. Direto e reto, o Miz recebe lá convidados ou convidadas e ele sabe exatamente o que está acontecendo nas rivalidades. Ele sabe quem está enfrentando quem, as razões daquilo, e ele cutuca. Ele tem uma leitura tão boa que ele cutuca, ele provoca, ele quer a treta. Então ele sempre tiça ali os convidados. Por quê? Porque ele lê muito bem a fase atual dos personagens, ele conhece o histórico de cada um deles e ele sabe o potencial que cada um tem, né? Então ele tenta desfazer algumas amizades, ele tenta ali forçar um lutador a acabar brigando ou tomando uma atitude mais corajosa, mais valente. O Miz, ele é ótimo pra ler ali tudo que tá acontecendo. Dá pra ver que ele é um cara que ele acompanha todos os shows. Tem lutador que não, tem lutador, por exemplo, o Randy Orton já falou que ele presta atenção no show que ele tiver. Se ele tá no Raw, ele vai olhar o Raw, se ele tá no SmackDown, vai olhar no SmackDown, e o resto que se dane, ele tá preocupado com o seu show. O Miz dá pra ver que ele deve acompanhar tudo, até Total Divas lá, 205 Live, ele tá sempre de olho, porque ele tá sempre atualizado, porque vão aparecer ali no Miz TV e ele tem que estar atualizado para poder fazer alguma coisa. Então eu acho que ele seria um ótimo escritor, é um bom comunicador ali, é um cara que veio de fora, eu acho que isso
é meio que importante também ali, porque você nota esses caras que eles não começam lutando e vão aprender depois que eles já são fãs de WWE, né? O próprio caso do Edge é assim também. Esses caras, geralmente, pra montar um personagem, eles conseguem ter um pouco mais de facilidade do que o cara que já lutava e de repente tem que começar a montar um personagem ali, tem que aprender a se comunicar porque focou muito tempo em ringue, né? Quando é o contrário, os caras conseguem se dar melhor ali com os personagens. E o Miz eu acho que é um caso assim, né? Que se daria como um booker bem interessante aí, com bastante potencial, acredito eu, tanto que faz ali a maioria dos filmes da WWE, é um ótimo ator, então de roteiro com certeza o The Miz entende pelo menos o básico, né? Você tem o exemplo do MVP, é outro cara aí que ele é praticamente um coringa ali na WWE, as ideias dele são bem interessantes, os nomes que ele escolhe e tenta dar uma impulsionada, você vê aí no caso do Hurt Business ali, ele foi muito importante para poder ter a evolução do Bobby Lashley, do Cedric, do Shelton Benjamin ali. Claro que às vezes acaba sendo atrapalhado muito por conta do Vince McMahon, do Bruce Prichard ali, que um ou outro nome eles não engolem ali, mas o MVP faz o que ele consegue, né? Então você nota o papel dele como superstar e como manager é muito interessante, ele é um bom comunicador, ele parece ser um cara mais político ali, e ele também parece ser um cara de grupo, sabe? Eu acho que ele saberia administrar algumas histórias, explicar para os superstars por que eles estão fazendo aquela função, porque não é fácil, né? Eu acho que tem muito lutador ali que pode vir reclamar e perguntar, cara, por que minha fase atual tá assim? Por que eu não tô recebendo push igual eu recebia antes? Por que ano passado eu era campeão, agora eu não sou? Como é que é? Aonde a gente tá indo, né? Tem superstars que fazem disso. O Braun Strowman até falou que diversas vezes ia falar com o Vince lá pra reclamar de uma ou outra coisa. Então, o cara tem que ser de grupo, o cara tem que saber explicar também ali as ideias que ele tá colocando. E eu acho que o MVP é alguém que tem esse perfil. Acho que o MVP também teria potencial para ser um bom booker no futuro ali. Já se envolveu já na parte da storyline aí com algumas coisas, né? É claro que ele não pode tomar todas as decisões, mas pelo menos as que envolvem o Lashley, ele já teve uma boa contribuição aí nesse último ano, né? Então também é alguém com bastante potencial aí para um dia, quem sabe, entrar aí na equipe criativa da WWE. Acho que poderia também dar uma oportunidade pro MVP. Outra coisa que eu acho que o MVP daria certo um dia é ser gerente geral. Isso também acho que daria certo para ele. Pra encerrar, pra pegar um cara mais jovem aí dessa nova geração, eu coloco o Kevin Owens. Eu acho que o Kevin Owens dessa nova geração entre os superstars é um dos mais inteligentes assim. Tem muito lutador bom comunicador, mas que eu acho que pra lidar com o grupo e a própria visão que eles têm ali nas histórias, às vezes eu acho que não encaixa tanto, sabe? É lutador que eu não sei se ele chegar ali e montar storylines no futuro vai funcionar, vai ter gente que vai engolir ou que vai respeitar o cara. O Kevin Owens me parece alguém mais esperto, ele realmente consegue se adaptar bem nos personagens que ele faz, tipo, mudando de heel pra face ali, ou mudando de valente pra covarde, ou mudando de parceiro pra amigo, de amigo pra inimigo. E assim, ele consegue aí fazer essas transições muito boas. Ele também acompanha quase todas as rivalidades, tanto que ele sempre lembra ali do que o Superstar estava fazendo antes de estar enfrentando ele ali. Ele tem uma boa visão. Então eu também enxergo que o Kevin Owens é um potencial bom nome para a equipe criativa lá no futuro. Porque o Kevin Owens é jovem, o Kevin Owens vai demorar para aposentar ainda. Não sei nem se ele vai permanecer na WWE até o fim da carreira. Mas lá na frente, quem sabe, se estiverem precisando de alguém ali, eu acho que o Kevin Owens tem esse perfil. Acho ele da nova geração aí um dos que mais aí teria potencial para trabalhar com isso. Então também coloco o Kevin Owens ali para não dizer que eu não coloquei ninguém dos mais jovens, né? Então eu acho que em resumo são esses os nomes que eu penso hoje que no futuro seriam interessantes ali estarem na equipe criativa da WWE.